Meu nome é Feliciano, esse é o canal A Hora do Além. Nesse vídeo, teremos a quarta parte dos relatos do coveiro aqui de Limeira. Então fiquem agora com o relato do coveiro Sebastião. Em um certo final de semana, eu peguei uns bicos para fazer no cemitério. Eu iria reformar alguns túmulos, iria trocar algumas partes e iria mexer até nos túmulos de mármore. Já era por volta de umas 10 horas da manhã, quando uma moça se aproximou e perguntou: "Bom dia, o senhor poderia me informar onde fica o cruzeiro aqui do cemitério?" Eu respondi o bom dia e disse que sim, e que eu a levaria até o local. No caminho nós fomos conversando, e ela me disse que tinha uma missão a ser cumprida no cruzeiro do cemitério. Eu não perguntei para a moça o que seria essa missão, pois assim ela poderia pensar que eu era intrometido, e não era isso o caso. Eu a deixei no local e voltei para os meus afazeres. Só que eu reparei que essa moça não havia saído do local. Da onde eu estava eu não via o cruzeiro, mas todos que saíssem do cemitério teriam que passar por mim. Então eu comecei a ficar olhando no relógio. Eu olhava de minutos em minutos, e já beirava 1 hora da tarde, o horário que eu iria almoçar. Resolvi voltar no local e ver se a moça precisava de ajuda ou se ela estava perdida no cemitério. Quando eu retornei, ela estava lá, ajoelhada. Quem já veio no cruzeiro aqui do cemitério Saudade sabe que o cruzeiro não tem nenhuma cobertura. Ele é no chão, tem umas estruturas para que possa colocar as velas e possa ser feitas as orações, mas não tem nenhuma árvore perto. Na época não tinha e hoje também não tem. Ela estava lá, no sol, ajoelhada e chorando. Era um choro que ouvia-se de longe. Eu fiquei preocupado e cheguei próximo. Perguntei se ela precisava de ajuda. E ela me respondeu: "Olha, senhor, muito obrigado pelo senhor ter me trazido aqui, mas o que eu vim fazer aqui, eu não posso ser ajudada por ninguém. Eu tenho que fazer tudo sozinha, pois eu que busquei isso para a minha vida." Estava ali para tentar resolver uma situação. Eu fiquei muito preocupado com aquela moça. Era uma jovem tão nova e chorando daquele jeito. Eu fui até a administração, peguei um copo com água e retornei. Dei o copo de água para ela, ela bebeu e então começamos a conversar. Eu vou chamá-la aqui de Janaína. A Janaína me contou que ela estava ali para tentar resolver uma situação. Há mais ou menos 2 anos atrás, quando ela tinha 16 anos de idade, ela começou a namorar um rapaz do seu bairro. Ele era um pouco mais velho que ela. Ela já era apaixonada por esse rapaz desde criança. Passado 1 ano do início do namoro dos dois, o rapaz começou a mudar. Ele começou a ficar distante, ele não ficava com ela nos finais de semana, sempre fugia para os dois não ficarem juntos. Então, ela caiu na besteira de comentar com uma amiga de trabalho dela, que trabalhava junto com ela em uma fábrica de calçados que hoje já não existe mais aqui em Limeira. Essa amiga orientou que ela conhecia uma senhora que fazia revelações, e que as duas iriam, depois do encerramento do trabalho, na casa dessa senhora, pois o bairro era próximo e as duas poderiam ir a pé. O turno de trabalho terminou, a Janaína acompanhou essa amiga até a casa dessa mulher. Chegando na sala de atendimento da tal mulher, havia uma cortina que dividia a sala ao meio. Era uma cortina vermelha sangue. Sua amiga então disse para ela ficar aguardando ali. E assim que a mulher terminasse o atendimento, ela seria chamada. Só que o que ela achava estranho é que a sala era uma sala toda branca e sem nenhum tipo de imagem, não tinha nada. Somente uma luz para dentro da sala e aquela cortina que dividia o cômodo. Logo aquela mulher abriu a cortina e a chamou para entrar. As duas se sentaram e começaram a conversar. A mulher perguntou o que estava acontecendo e ela contou sobre o comportamento do seu namorado. Então a senhora falou para ela que passaria um trabalho para ser feito de amarração amorosa. Deu os detalhes para ela, o que deveria ser feito, o que deveria ser comprado e o valor. Ela não tinha aquele valor no momento, mas ficou de conversar com seus pais para ver se conseguia o dinheiro. As duas foram embora e a sua amiga sempre dando força: "Janaína, eu não fiz esse trabalho, mas eu conheço outras pessoas até da própria fábrica onde nós trabalhamos que fizeram esse tipo de trabalho. Pensa se isso vai compensar a felicidade de vocês."
Se ele valer a pena, faça esse trabalho. Nem que eu tenha que emprestar dinheiro para você, mas faça esse trabalho. Ela passou a noite toda pensando, não conseguiu dormir. Ela fechava os olhos para dormir e ficava pensando, no medo dela tinha que perder o seu grande amor. De manhã, ela juntou todo o dinheiro que ela tinha, que ela pediu emprestado para sua mãe. Então, ela voltou na casa dessa senhora e as duas combinaram o trabalho. Ela não teria que fazer nada. A senhora faria tudo por ela. Tudo seria feito conforme o combinado e com o sigilo total. Passado alguns dias do tal trabalho, a senhora a chamou para conversar, dizendo que o trabalho tinha sido realizado com sucesso e que em breve o namorado dela estaria aos pés dela. E em 7 dias, ele mudou totalmente o seu comportamento. O trabalho havia sido realizado com sucesso. Os dias foram passando, cada vez mais ele se mostrava mais apaixonado, mais atraído e mais carente da presença de Janaína. Só que um fato estranho começou a acontecer. Ele tinha mudanças repentinas de comportamento. Ao mesmo tempo que ele estava feliz, demonstrava felicidade, em alguns momentos ele demonstrava estar perdido, parecia estar no mundo da lua. Só que isso foi se intensificando. Ele começou a levar a Janaína para o trabalho. Ele buscava ela. A qualquer lugar que a Janaína ia, o namorado dela estava sempre com ela. Começou a ficar sufocante. Ela não estava mais aguentando aquilo. Ele tinha um sentimento por ela que já não estava mais se assemelhando a um amor ou uma paixão, e sim uma compulsão. Começaram as crises de ciúmes. Ele tinha ciúmes de todas as pessoas que estavam em volta dela, homens, mulheres, dos seus pais, dos seus irmãos. A Janaína disse que foi abrindo essa cabeça e vendo que o que ela tinha feito era uma coisa muito errada. Com medo de perder o seu amor, ela havia compactuado com aquele trabalho. Então ela decidiu voltar e procurar essa tal senhora. Ela disse que chegou, essa senhora não estava realizando nenhum atendimento em sua casa e logo a atendeu. E essa senhora disse que esse trabalho, assim que fosse feito, não poderia ser quebrado. As duas iniciaram uma discussão. Houve até xingamentos e palavrões entre as duas. Só que algo assustador aconteceu. Aquela senhora começou a gritar, a gemer, começou a se contorcer no chão. Essa senhora parecia uma cobra girando no chão. Se arrastava, babava, começou a falar com uma voz grossa e disse as seguintes palavras para a Janaína. Ué, mulher, você não queria ele para você? Você não fez a consagração dele para mim? Eu tenho dito, o trabalho que foi feito não será quebrado. Ele ficará nos seus pés o resto da vida. Ele só irá deixar você quando ele morrer, ou se você morrer. E começou a gargalhar, começou a ficar com uma expressão assustadora, olhos vermelhos. Ela saiu correndo daquele lugar. Então ela foi para casa chorando, contou para sua mãe o que havia acontecido. A mãe dela repreendeu sua atitude e disse que ela não iria conseguir o amor do rapaz fazendo esse tipo de coisa. Elas então decidiram que deveriam procurar ajuda espiritual. E conversando com uma das vizinhas da rua, essa vizinha orientou Janaína e sua mãe a procurarem um senhor que fazia benzimento. Ele morava em um local distante aqui em Limeira. E assim elas foram visitar esse senhor. Pegaram uma estrada de terra e logo chegaram na casa dele. Uma casa simples de tudo. Era um senhor de aproximadamente uns 70 anos, barba branca e com uma bengala na mão. Ele pediu para ela se sentar, pediu para que a sua mãe saísse de perto e começou a conversar com ela. Olha, minha filha, eu já sei de tudo que está acontecendo. Esse trabalho que foi feito em consagração a entidades. E infelizmente foram usadas partes de morto. Alguém foi no cemitério, abriu um túmulo, pegou a mão do morto e fez o trabalho de amarração. O seu nome e o nome do seu namorado estão em um papel embrulhado dentro da mão do morto e enterrado no cemitério. Ele passou as orações que deveriam ser feitas e o último foi que ela teria que ir no cruzeiro do cemitério e pedir para que fosse revelado aonde estava enterrada a mão.
E por isso ela estava ali naquele momento conversando comigo e tinha anteriormente procurado o cruzeiro do cemitério. Eu disse que se ela precisasse de alguma coisa me procurasse. Eu a acompanhei até a saída do cemitério. Eu voltei para os meus trabalhos, mas eu fiquei a tarde toda e eu não dormi a noite pensando naquela moça. O que eu poderia fazer para ajudá-la? Nisso se passou mais ou menos um mês, quando novamente eu vi essa moça dentro do cemitério, andando entre os túmulos. Eu fui até ela e começamos a conversar. E assim ela me contou o que aconteceu. Esse é o desfecho final da história. Depois daquela tarde em que ela chorou no cruzeiro do cemitério e que conversou comigo, ela foi para casa. Ela ficou noites e noites sem dormir. Não ia trabalhar, não queria se alimentar, foi ficando triste. Até que, em certo dia, o seu pai, que não sabia do que havia acontecido, pois ela e sua mãe não haviam contado para ele o que ela havia feito. Senão, ela poderia ter levado até uma surra do pai dela. O pai dela chegou falando que sonhou que ele estava caminhando em uma rua e que ele encontrava com uma senhora, que passava por essa senhora e a cumprimentava. Mas essa senhora apenas fazia sinais com os dedos, formando números. Ela tinha certeza que aquele sonho era algo que estava dizendo para ela onde estava a mão. Ela com a mãe dela voltaram de novo à casa daquele senhor. Ele fez outro atendimento e falou para elas que aquele número era o número da quadra e lote do túmulo aonde havia sido enterrado a mão. E por esse motivo, ela estava ali no cemitério com o número da quadra e lote. E ela havia se lembrado que eu havia falado para ela que se ela precisasse de ajuda, eu estaria disposto a ajudá-la. Eu mesmo sem a permissão da administração do cemitério, com a ajuda de um amigo, localizamos o local. Era um túmulo que havia sido enterrado um rapaz. Era um local que havia sido remexido e nós dois cavamos o buraco. Em alguns minutos, nós achamos um pano preto. Nós abrimos o pano e dentro estava uma mão humana. Já estava em estado de putrefação. Eu chamei a polícia. Eu não vou poder dar os detalhes do que aconteceu, mas a moça respondeu ao fato. Aquela senhora que fez o trabalho também foi envolvida no inquérito. São detalhes que eu, infelizmente, não posso dizer aqui. E eu sei que isso levou mais ou menos uns 6 anos para ser resolvido. Essa moça não teve mais problemas com o namorado. O namorado, pouco a pouco, foi deixando de persegui-la. No momento de medo, de perder a pessoa amada, de não ter mais a presença da pessoa, nos faz fazer coisas que não devemos fazer. A maioria das pessoas já tiveram desilusões amorosas ou podem ainda ter em suas vidas, mas usar o caminho de um trabalho espiritual para segurar alguém não é correto. A pessoa não sente um desejo de amor, um desejo de paixão. É como se fosse um desejo de fome. Ela sente fome da presença da pessoa. Muito obrigado por ouvirem mais um relato narrado na voz do Feliciano. Fiquem com Deus. Gratidão, meus amigos, a vocês que deixam like, compartilham, comentam os vídeos e vocês também que estão chegando hoje aqui no canal. Eu peço para que Deus abençoe a semana de vocês e suas famílias. Até o próximo vídeo.